Êxodo, capítulo 12. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o 1º dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao 1º dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do 1º mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou.
E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. 10ª praga: morte dos primogênitos. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. E então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Êxodo, capítulo 21. Leis acerca dos servos. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela,
e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Leis acerca da violência. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra. O boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então, como resgate da sua vida, tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 siclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi era já dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo capítulo 32. O bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas.
Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés intercede pelo povo. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dar-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Moisés manda matar os idólatras. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixará solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje
Bênção. Moisés intercede pelo povo. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Êxodo capítulo 34. As segundas tábuas da lei. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Deus faz uma aliança e admoesta contra a infidelidade. Então disse: Eis que faço uma aliança, diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. As 3 festas. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe. Porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro. Mas, se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias.
6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor, teu Deus, 3 vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O rosto de Moisés resplandece. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Êxodo capítulo 35. O sábado. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um, de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Os utensílios do tabernáculo. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, o candelabro da iluminação e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte,
as cortinas do átrio e as suas colunas e as suas bases e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. A prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, e todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor, a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço, a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que, por suas próprias mãos, tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas, e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizesse por intermédio de Moisés. Deus chama a Bezalel e a Aholiabe. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Êxodo, capítulo 38. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, e de 5 a largura. Era quadrado o altar. E de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas de um e de outro lado do altar, para ser levado. Oco e de tábuas o fez. A bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. O átrio e o reposteiro. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte, havia cortinas de 100 côvados de comprimento.
As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente, havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10, e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental, para o levante, eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura, era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas, por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados, de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base. Dos 1.775 ciclos, fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Êxodo, capítulo 39. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas, para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades, e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel.
e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado. Duplo fizeram o peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram elas guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo os seus nomes. Eram esculpidas como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro. E puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas da estola sacerdotal, por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofo azul. No meio dela havia uma abertura. Era debruada como abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla das sobrepeles fizeram romãs de estofo azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla das sobrepeles, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofo azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de estofo azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Os utensílios do tabernáculo completados. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases. A coberta de peles de carneiro tintas de vermelho e a coberta de peles finas e o véu do reposteiro. A arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem e todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação.
também o altar de ouro, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta da tenda, e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a bacia, e o seu suporte. As cortinas do átrio, e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas, e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Êxodo, capítulo 40. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Depois disse o Senhor a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. O tabernáculo é levantado. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da propiciação perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés,
quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas.